Bom, pessoal, como eu estou gravando agora, eu vou recapitular o que a gente vai fazer hoje. A gente vai continuar nossa discussão sobre gráficos e eu vou mostrar também um exemplo de uma fake news que é, tipo, quentíssima. Ela saiu dia 6 de setembro e muita gente falou no Twitter e aí eu decidi trazer aqui para a aula para vocês verem mais ou menos como é que acontece, como é que se monta uma fake news para que vocês não caiam, tá? Não é um incentivo para que vocês façam, tá? Isso é uma coisa muito ruim, deixando muito, muito claro, mas para a gente entender como é que, em geral, essas coisas são feitas, para que a gente tenha cuidado. Então, na última aula, a gente tratou de alguns exemplos, e esse exemplo aqui é um do livro, de uma pesquisa que foi feita, aí está faltando a fonte, mas ele está no livro didático, relatando assim, fizeram uma pesquisa com uma parte da população em que a pessoa poderia dizer, na opinião dela, quais seriam os principais problemas do Brasil, na opinião dela. E aí você tinha várias opções listadas. Era a saúde, segurança pública barra violência, seriam as drogas, a educação, corrupção, custo de vida, preços, controle da inflação, geração de empregos, impostos, salários ou a fome ou miséria. Então, as pessoas, elas tinham essas opções e teriam que escolher pelo menos uma dessas, poderia ser mais de uma. Então, qual é a grande diferença desse gráfico para os outros que eu mostrei até então? Os gráficos anteriores, eles traziam, deixa eu voltar aqui, eles traziam a porcentagem de forma que quando você somava, você chegava em 100% das respostas. Você somar todas essas porcentagens, você obtém 100%. Já esse novo gráfico, deixa eu avançar aqui, esse novo gráfico, se você somar, você vai observar que não dá 100%, passa de 100%. Conseguem perceber isso aí? Que se eu somar as três primeiras respostas ali, o percentual, já vai passar de 100%. E por que que isso acontece? Porque esse gráfico, ele é um gráfico que representa as respostas das pessoas em que elas poderiam responder mais de uma alternativa. Então, quando isso acontece, você tem o percentual aqui do lado, ó, que quando você soma, você vai ter no total mais de 100%. Então, nessa pesquisa, nessa época, a saúde foi apontada pelas pessoas como o principal problema do Brasil. Eu ouso dizer que se essa pesquisa fosse feita hoje, talvez a saúde estivesse realmente como prioridade, mas outras questões estariam mais em alta, por exemplo, o custo de vida, o preço das coisas, geração de empregos, e fome, miséria, porque nós tivemos muitas mudanças nos últimos anos sobre isso. Esse livro é de 2015, então de 2015 até 2021, a gente teve muita coisa que aconteceu, né? Então aqui é uma maneira de você representar, né, por meio de um gráfico de barras, uma pesquisa em que a pessoa poderia responder mais de uma resposta. Até aqui alguma dúvida? Não. E aqui eu vou mostrar para vocês como não representar dados com gráficos, que aqui a gente tem acho que vocês conhecem essa pessoa aqui, né? Ele já foi ministro da Educação, e eu estou trazendo esse exemplo aqui. Não estou dizendo que somente as pessoas do atual governo, aliás, eu não estou dizendo que pessoas do atual governo têm essa prática. Existem outras pessoas de outros grupos políticos que também já anunciaram fake news. Mas isso aqui aconteceu na segunda-feira. Esse tweet, ó, ele é do dia 6 de setembro.
E o que foi que o Weintraub fez? Ele postou um tweet dizendo o seguinte: gráfico com a evolução do número de prisões arbitrárias, violações de lares e processos inconstitucionais contra conservadores. E vai piorar. E colocou esse gráfico aqui. Estão conseguindo ver as linhas do gráfico? Está bem clarinho. Preste atenção nesse gráfico. Ele é um gráfico de linhas, né? Que ele desce, depois sobe, vai descendo de novo. E no final, ele apresenta aqui uma subida, né? E aí, a conclusão que você pode ter que estaria acontecendo talvez uma injustiça aí, né, contra esses grupos, né? Como se fosse uma postagem de protesto. Só que, quando ele fez essa postagem, rapidamente identificaram que este gráfico não é referente a essa evolução suposta de prisões. Ele na verdade é um gráfico que está na página da Wikipédia, é um gráfico qualquer, que vocês devem conhecer a Wikipédia, né? Você tem um verbete e tem a definição do que seria um gráfico. E este gráfico, ele está lá na Wikipédia, ou seja, ele pegou esse gráfico, montou aqui uma narrativa e colocou na postagem. Então, uma pessoa que não tem o costume de checar isso aqui, ou que confie muito nessa pessoa, ela vai concluir que esse gráfico é referente a esta informação. Ou seja, isso é uma fake news. Deu para entender como é que acontece? Pega-se uma informação que é verdadeira dentro de um contexto, ou seja, este gráfico, ele realmente foi feito referente a uma informação específica. Você pega algo que é verdadeiro, que tem aspectos verdadeiros, e você monta uma narrativa que não corresponde àquela imagem, mas que ela transmite, né? Ela passa a confiabilidade. Isso é que é uma fake news. Então, outros exemplos de fake news, eles fazem. É muito comum, inclusive teve de protesto de ontem. Não chequei a informação, mas eu soube que teve uma emissora aí que colocou uma foto dizendo que era de ontem, só que tinha, tipo, no espelho dava para ver uma árvore de Natal. E aí muita gente Ah, estava eu vi dizendo isso, foi que a a Band, por foto, isso. estavam dizendo que não era uma foto do dia, né? Eu não cheguei a conferir se realmente era isso. Porque também rola muito, né? Fake de fake, né? A Tinha gente tem até que a tag cuidar. no Twitter, Band Lixo. Pois é. Então, mas eu trouxe essa do gráfico por ter relação com o que a gente está estudando, entendeu? Então, é um exemplo aqui de como você não deve utilizar gráfico, porque é, aqui parece uma coisa que não tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? O que ele falou. Mas você pode montar afirmações absurdas. E você pode usar uma imagem que, com palavras ali, pode dar a entender, sabe, determinadas coisas. E isso aqui é uma atitude que ela não é saudável, ela prejudica as pessoas e que a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, pessoas que são muito controversas, né, pessoas que estão muito visadas na mídia, quando elas soltam alguma informação, é muito importante que a gente cheque, entendeu? É importante porque a gente às vezes vai criando uma coisa na nossa cabeça que não é verdade, né? E eu poderia listar aqui várias coisas, mas vai fugir do nosso objetivo, certo? Eu posso até recomendar um, um, um documentário depois que fala sobre essa coisa assim do perigo das fake news, né? Que é um problema atual e que, infelizmente, todo mundo aqui já recebeu, né? Pelo menos uma. Acreditando ou não, mas com certeza já recebeu. Então, exemplificando aqui, tá? Então, revisando, né? Se você tem ali a pesquisa dos candidatos de um vestibular que a gente viu em aulas anteriores, você pode colocar esses dados
dividindo por resposta, né? E as respostas, elas são agrupadas por classes, que podem ser números inteiros ou podem ser intervalos, lembra do exemplo da altura, né? De 1,40 m a 1,50 m, de 1,50 m a 1,60 m, né? Você pode fazer a divisão em classes discretas ou contínuas. A gente falou sobre isso. A Elisama até falou, não sei o que esse povo ganha com isso. É aquela coisa, né? A gente tem interesses aí por trás, e por isso, né, já que vocês estão entrando aí nesse ambiente que vão fazer parte da população eleitoral obrigatória, é bom entender, né, que essas coisas acontecem. Voltando aqui, a gente falou sobre a frequência, que é o número de pessoas que responderam, aliás, que tiraram essa nota, né? 8 pessoas tiraram 4, 17 pessoas tiraram 5, 24 pessoas tiraram 6, 20 pessoas tiraram 7 e 11 pessoas tiraram 8, certo? E aí, houve uma dúvida sobre a frequência relativa. Foi a Elisama que me perguntou sobre frequência relativa, que mandou uma mensagem para mim, eu disse que responderia na aula. Acho que foi a Sim, Elisama. Bom, Elisama, e todos os outros, né? A frequência relativa nada mais é do que a porcentagem daquela resposta. Entendeu? Então, como eu calculo a frequência relativa? Você vai calcular a porcentagem do total. Ou seja, quanto que é 8%, desculpa, quanto que é 8 do total? A porcentagem. A forma mais rápida de você fazer isso é pegar a sua frequência e dividir pelo total. Aí você vai ter um número decimal que a gente pode reescrever em porcentagem. Entendeu? Melhorou agora? sim, Então, quando a gente fala de frequência relativa, a gente está tratando de porcentagem ou de um número que expresse essa frequência, né? Então, ou você vai escrever em porcentagem ou você vai escrever em números decimais, de forma que quando você some, dê 1, né? 1 seria 100%, no caso de frequência relativa, certo? 100%, realmente 100%, é 100 dividido por 100, né? E 100 dividido por 100 dá 1. Então, isso aqui eu poderia representar como 0,1, isso aqui como 0,2125, 0,3, 0,25 e 0,1375. Então, quando você soma tudo isso, tem que dar 1, ou seja, 100%. A frequência relativa ela é usada para expressar essas informações e com o objetivo de construir os gráficos que a gente está tratando, certo? Eu separei, a gente vai continuar na próxima aula, eu vou precisar marcar uma aula extra, porque a gente perdeu a da segunda. Eu queria saber se essa aula, inclusive, poderia ser amanhã, para a gente falar sobre o gráfico de setores, cuja diferença é que você vai fazer esse gráfico usando um círculo. E cada setor circular vai corresponder a uma classe da amostra, né? É indicado para dados percentuais e a gente consegue calcular o ângulo desse setor de acordo com aquela frequência, que é quantas vezes aquela resposta aparece. Então, na aula de amanhã, a gente vai tratar de como fazer um gráfico de setores, tá? Vou passar bem rapidinho sobre isso, porque a ideia é que a gente só revise, porque na prática existem programinhas, aplicativos que fazem esses gráficos. Então, tendo essa visão mínima, a gente vai partir para interpretação mesmo de informações e a parte de medidas estatísticas, certo? Então, eu queria combinar com vocês se é possível ter aula amanhã. Não exatamente nesse horário que a gente tem aula agora,
Amanhã tem aula de inglês às 1h30 e português das 2 às 4h20. Você só tem essas duas aulas? Sim. Então, será que a gente poderia ter mais um encontro? Ele pode ser até mais curto. Mas tem que ser à tarde. Meu horário é à tarde. A gente pode fazer até um encontro mais curto, entendeu? Tipo 20 minutos, 25 minutos. Não precisa ser os 50 minutos, entendeu? Para ver se a gente consegue encerrar essa parte aqui do gráfico de setores e fazer alguns exercícios. Eu queria ter esse momento com vocês. Então, eu só posso amanhã, sexta-feira eu não tenho horário na escola. E eu também tenho, eu não tenho disponibilidade não nesse dia. Então, de qualquer forma, vocês sabem que a aula vai estar gravada, tá bom? E o objetivo é que a gente encerre esse tópico nessa semana e na semana que vem já trate de histograma, que é um tema que talvez a gente demore mais um pouquinho, sabe? Então, eu queria trazer isso para vocês, a gente recapitulando, a gente falou um pouco, refletiu um pouco sobre a questão do, do 7 de setembro, né? Das informações, procurar se informar, procurar ser crítico quanto a tudo. E trouxemos mais alguns exemplos de gráficos e falamos sobre, exemplificamos aí sobre o perigo das fake news, né? Que a gente tem que ter cuidado. Então, a gente pode posteriormente falar um pouco mais sobre fake news, fazer um trabalho de conscientização, se assim vocês quiserem. E a gente pode até recolher alguns exemplos e montar uma cartilha e distribuir aí para o pessoal, uma cartilha digital, certo? Então, queria Certo. agradecer a presença de todos vocês. E não esqueçam de assinar a frequência. Deixa eu colocar o linkzinho aqui para liberar vocês. Algum comentário, dúvida? Então, ó, a nossa aula vai ser amanhã, deixa eu ver aqui o chat. A gente pode fazer de 4h40 às 5h10, para vocês terem aí 20 minutos de um intervalo, né, para sair um pouco do celular. Tudo bem para vocês? Sim. Tá ótimo. Aí, gente, agora sim, a gente não está fazendo tanta operação matemática, mas essa parte ela é muito importante, entendeu? Essa parte tem que ser feita. Porque quando a gente for trabalhar com média, mediana, essas coisas, a gente vai usar tudo isso aí. Então, amanhã, de 16h40 até as 17h10, vai ter a nossa aula de reposição. Certo? E o pessoal da OBMEP, hoje ainda hoje eu solto alguns materiais para vocês. Certo, gente? Certo. Muito obrigada pela presença de todos e lembrem-se da frequência, tá bom? Ok. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, Valeu pela professora. aula, prof. Tchau.